Voltamos à entrevista com Maciel de Aguiar, falando sobre cultura africana e esse acervo maravilhoso que nós estamos aqui visitando em São Mateus. Maciel, você falava sobre a influência, né, na arte mundial, né, como Picasso, Modigliani, da arte pela arte africana. E quais os museus e as áreas que você poderia citar de referência hoje no mundo? Olha, na Europa, tem na Alemanha inúmeros pesquisadores, né? Os alemães viajaram muito pela África, os antropólogos alemães, inclusive o Leo Frobenius, que foi um historiador, um estudioso, antropólogo alemão, que diz que a África era uma civilização, né, mudando todo o conceito de que era um continente bárbaro, sem capacidade criativa, inventiva. O Leo Frobenius botou isso, reconheceu a África como civilização. Isso mudou muito o conceito, né? Os grandes artistas se impressionaram com a arte africana e foram, como o Picasso, foram para buscar inspiração, um momento de estagnação da arte universal. E em 1907, quando o Picasso pintou Les Demoiselles d'Avignon, é o marco zero do cubismo, reconhecido pelos especialistas, e é a origem da arte moderna. Então, a África também é moderna, ela influiu na criatividade do que há de mais moderno, que é a arte contemporânea, né? Mesmo sem ter sido revelado como fonte, né? Pois é. Então, os grandes consumidores de arte na Europa e Estados Unidos pagaram milhares de dólares por um quadro do Picasso, de Modigliani, uma escultura, mas não queria a informação de que aquela obra, ao menos conceitualmente, tinha influência africana, né? Então, as elites esconderam, a academia, né, e os estudiosos tentaram esconder essa influência, mas não resistiram muito tempo, que o próprio Picasso, não adianta esconder, nós não criamos nada. Nós nos baseamos na arte africana para criar o cubismo, e a arte moderna vem em decorrência disso, né? Essa negligência foi extenuando, né? Não foi... Hoje, na Europa, existe... Um preconceito, né? Daí é uma manifestação de preconceito. Exato. Hoje, na Europa, e falta de conhecimento mesmo, muitas vezes por falta de conhecimento, né, e não reconhecer isso. Hoje, na Europa, existem museus especializados, né? Tem o Museu Etnológico em Berlim, tem na França, tem em Londres. E os Estados Unidos possui também vários acervos particulares, né? E um museu característico da arte africana, que é o Smithsonian Institute, né, em Washington. É um museu belíssimo de arte africana e tal. E nós estamos aqui no Brasil com esse acervo, né? Temos 2 outros museus no Brasil, semelhante ao nosso, com a mesma similitude de objetivos, que é o Museu Afro-Brasileiro em São Paulo, né? E o Museu Africano em Salvador, da Universidade da Bahia. Mas o Museu de São Paulo tem 200 peças, que é o museu referência, que é um museu com 140 funcionários, com a folha mensal de R$1 milhão, para 200 peças de arte africana. Nós temos 4.800 peças. Isso é a diferença. Embora é muito difícil manter um acervo desse, né? Que esse é um acervo maturado há 50 anos e que foi sendo adquirido por
por minhas economias, doação e tal, com recursos próprios, durante os últimos 50 anos, né? Eu acreditei nessa ideia do Jorge Amado e do Darcy Ribeiro, né? Achei que o Brasil um dia teria juízo. Esse juízo eu ainda não vi do país, né? Para reconhecer, porque o Brasil é o país com mais autenticidade para dizer para a humanidade que a África influiu decisivamente nessa bela e extraordinária aventura chamada civilização brasileira, mas influiu também na civilização universal. Não existe compreensão do mundo sem compreender a África. A África é fundamental para isso. Então eu investi nesse projeto, né? Um projeto com 50 anos. Investi, acreditei nisso. Infelizmente o Brasil ainda não teve juízo para os gestores também reconhecer a África como de fundamental importância para a compreensão dessa aventura chamada civilização brasiliera. E o museu sofre em decorrência dessa falta de compreensão. Um exemplo que você citou aí, que eu conheço bem, é o Smithsonian. O Smithsonian Institute, em Washington, D.C., é um órgão do governo dos Estados Unidos. Ele hoje foi incorporado pelo governo dos Estados Unidos para estudar a importância da África na formação sociológica do povo norte-americano. Na capacidade criativa e inventiva, ele é decisivo nessa compreensão dos Estados Unidos, né? Nós temos no Brasil o Museu Afro-Brasileiro de São Paulo e o Museu Afro-Brasil de Salvador, e nós aqui o Museu Intercontinental, né? O África Brasil Museu Intercontinental. Quer dizer, nós ainda, nem o do governo de São Paulo, nem o da Universidade da Bahia, muito menos aqui, nós aqui em São Mateus, no Espírito Santo, eu aqui sou o primo pobre, aliás, o primo paupérrimo dos dois museus, né? Um é do governo de São Paulo, tem um orçamento de R$1 milhão, né? E o de Salvador é da Universidade da Bahia, e nós aqui mantemos com recurso próprio, né? Recurso próprio de quem, Marcelo? Decorrência dos livros, né? Se não fosse, aí entra uma outra história, né? Se não fosse venda de livro, venda da série dos quilombolas aqui no balcão, né? Venda do livro do Pelé em vários países, em vários idiomas. Muita gente não sabe que você foi o autor do livro do Pelé, né? O Pelé e o Oscar Niemeyer também, né? 2 livros que eu fui convidado a fazê-los, né? E acabaram que esses livros ajudam a manter o museu, né? Hoje nós passamos inúmeras dificuldades, mas a gente tem ajuda no Estado, como o Instituto Sincades tem nos ajudado, é bom reconhecer isso, né? O governo do Estado do Espírito Santo acenou com algumas possibilidades. Fizeram exposições aqui no Parque Moscoso, né? Fizemos no Museu do Negro, em Vitória, que é um belíssimo espaço, né? Um belíssimo espaço. Fizemos uma exposição intitulada Reinos, Escudos e Máscaras, com um recorte específico de escudos de guerras tribais, máscaras e esculturas de reis e rainhas de tribos africanas. Foram 8 tribos, né? E com as esculturas dos reis e das rainhas, as cabeças dos reis, né, esculpidas, né, em madeira, obras do século XVIII, século XIX, né, e até primeiro quartel do século XX. Fizemos uma exposição com 2 meses no Museu do Negro, em Vitória. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa conversa com Maciel de Aguiar.